capazes de traçar sem arroubos, de tiete ou de tintas sensacionalistas, o percurso desse artista singular na nossa música. Publicado em 2021, né, nesse ano, em que Roberto Carlos completou 80 anos, esta biografia de J.B. Medeiros consegue justamente esse feito. A complexidade de um cantor das multidões que cativou artistas da vertente intelectual da MPB surge aqui com toda a nitidez, assim como o lado menos edificante do artista. Nascido em 1962, o repórter e crítico musical J.B. Medeiros já atuou nas principais redações do país. É autor das biografias de Belchior e Raul Seixas, publicadas pela Todavia. E é com ele que a gente conversa agora sobre a biografia Roberto Carlos, Por Isso Essa Voz Tamanha. JB, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Um forte abraço aqui da Bahia para você. E eu começo esse papo perguntando justamente por que biografar um artista que chegou a processar a maioria dos que escreveram sobre ele. Exemplo, né, mais famoso foi do jornalista baiano Paulo César Araújo. E por que de tomar essa decisão, eu não sei se você considera até arriscada, mas porque a gente tem, né, até muitos processos de quem escreveu sobre ele, né? Ele, ao que parece, não gosta muito que contem um pouco da sua vida. Muito bom tê-lo aqui conosco, amigo. Um abraço. Bom dia, um abraço a todos, é um prazer enorme participar, atender a esse convite de vocês, né, que é uma maravilha, e falar sobre esse livro que foi lançado justamente no dia do aniversário de 80 anos dele, do Roberto, em abril, 19 de abril. E o Roberto é uma contradição tremenda essa coisa dele não gostar de ter a vida abordada em livros, porque na verdade é o artista mais esquadrinhado, mais entrevistado, mais visto, ele tem um programa anual na televisão brasileira, na rede de maior audiência do país. Ele é visto em todos os lares, desde os anos 60. Então ele está na capa de revistas desde os anos 60, até na virada dos anos 50 ele já estava na atividade cantando, dos anos 50 para os anos 60. Então é muito estranho, assim, né, você não ter a possibilidade de examinar a obra e a vida, a trajetória de um artista que faz parte da história do Brasil, né? E ele faz parte da história do Brasil de muitas formas. Então é preciso que se diga, né? Não só musical, cultural também, comportamental também, né? Daí eu achei isso um desafio do ponto de vista jornalístico, né? Fazer um livro sobre ele. Isso é o primeiro ponto. O segundo é porque eu gosto mesmo de Roberto Carlos. Eu sou um fã dele, assim, de carteirinha, desde que eu me conheço por gente, né? Eu ouço na rádio a música dele, não só eu, o Brasil todo, né? Mas eu ouço no rádio e sempre me intriga a capacidade dele de se renovar, de passar de uma fase para outra. Então, desde que eu me tornei crítico de música, eu passei a acalentar esse sonho de escrever um livro sobre ele. Pois é, e o Roberto, ele se transformou como artista, né, com o passar do tempo. Ele partiu do rock, de astro do rock, para cantor romântico mais popular do Brasil, que nos dias de hoje, né? Hoje ele faz muito mais, ele segue muito mais com a sua carreira com o romantismo. Como se deu essa transformação? Como é que você enxerga a carreira do Roberto, sobretudo sob esse ponto de vista, né, de partir do rock para o romantismo? Certo. O Roberto tem uma carreira muito longa, né? Eu preciso que se diga antes de qualquer coisa. Ele começou a cantar na rádio de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, onde ele nasceu. Ele já cantava lá com 11 anos, profissionalmente, na rádio. Depois ele vai para o Rio de Janeiro para tentar a sorte, né? Ele é um menino muito pobre. É preciso que se diga isso também. O Roberto é de uma família muito humilde. Que foi tentar a carreira artística no Rio. Toda a família se mudou para dar apoio a ele, né, para o Rio de Janeiro, e nessa luta ele passou altos perrengues, né? Ele não é um caso de um sucesso instantâneo. Ele levou pelo menos uns 10 anos batalhando, né, para poder vingar como artista, né?
nesse período, ele fez o que eu chamo de período formativo da vida dele, entre 1950 e 1960, que é um período muito intenso da vida dele. Ele passa pelo que a gente chama na crônica musical de a Turma da Tijuca, né? Ele encontra essa turma no Rio de Janeiro e faz parte dela, integra. Então essa turma, para você ter uma ideia, tinha Jorge Ben, tinha Erasmo Carlos, Tim Maia, né? Entre outros artistas que circulavam por ali, Wilson Simonal, né? Depois, mais tarde, o que se tornaria o mentor de todo esse grupo, que é o Carlos Imperial. Então, esse período é um período muito fértil, assim, de produção muito fértil, e no qual o Roberto hesita antes de abraçar o rock. Ele primeiro se torna um cantor de bossa nova, para você ter uma ideia. Ele é acusado de ser um imitador do João Gilberto na época, né? Começo dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. Então, finalmente, quando ele e Erasmo conseguem consolidar a parceria deles, aí sim ele vira um artista, digamos assim, com uma abordagem autoral da música. Então, a partir daí, ele mesmo decide os destinos da carreira dele. E a inflexão, né, a mudança dele para um lado mais romântico, ela vai acontecendo progressivamente. Já é possível enxergá-la nos anos 60, em meio à Jovem Guarda, mas depois, nos anos 70, ela se cristaliza, né? E essa mudança é uma decisão dele, uma decisão pessoal, uma decisão de artista, e que também tem a ver com uma das coisas que eu acho que norteia toda a experiência dele desde menino, que é o seguinte: ele sempre quis se tornar o maior cantor do país. Isso é uma coisa que sempre esteve na meta dele. Pois é, e no seu livro, inclusive, né, em Roberto Carlos, Por Isso Essa Voz Tamanha, você demonstra que Roberto sempre procurou ter um controle também obsessivo até sobre sua obra, Exato. Principalmente sobre sua imagem também. Como você explica essa postura quase, não sei se seria exagero falar, quase doentia, mas uma obsessão que ele tem ao longo dessas décadas de ter o controle sobre a obra dele e também sobre a imagem? Bom, eu vejo da seguinte forma: quando o Roberto surgiu, naquela Jovens Tardes de Domingo, né, como diz a canção, que eram as tardes da Jovem Guarda na televisão, a televisão estava surgindo também. A televisão estava se consolidando como um fenômeno. E a televisão trouxe consigo a idolatria maciça das pessoas, né? Então, os artistas ganharam fãs-clubes monumentais, com milhares de pessoas e com um assédio muito grande aos artistas, né? O Roberto viveu, ele foi o centro disso, ele foi o centro desse furacão, né? Então a partir daí, ele viu que não havia como ele desenvolver uma vida pessoal e uma vida artística sem alguns cuidados básicos de autopreservação, né? Então ele passou então a se cercar de cuidados muito, muito grandes, de isolamento, né, social e tal. O que acontece é que eu acho que isso foi exacerbado, isso cresceu muito dentro dele, a partir do momento em que ele também se tornou muito místico, né? O Roberto é um cara que tem uma percepção da realidade muito filtrada pelas crenças dele, né? A crença religiosa, o espiritismo, o catolicismo, a fé em Nossa Senhora. Então, isso também fez com que o Roberto fosse se recolhendo um pouco mais em relação a essa vida mundana, digamos assim, que você tem artistas que gostam disso, né? Que se desenvolvem em torno disso, né? Madonna, Michael Jackson, são artistas que inclusive sofrem com isso também, com esse assédio da grande massa, né? E o Roberto acabou indo para um lado muito recolhido, muito, a gente chama de a fortaleza do Roberto, ali na Urca, né? O lugar onde ele vive, ele praticamente é o castelo dele, inexpugnável, do qual a gente não sabe muita coisa. Ele vive lá há décadas e só sai muito raramente, às vezes ele sai disfarçado, com um disfarce, incógnito. Então é uma vida que por si só já chama a atenção de um biógrafo, né?
Pois é verdade. E a gente está falando de um artista também que, com todo esse jeitão dele e tudo mais, ele atravessa gerações, né? E é impressionante como isso acontece. Todo mundo tem uma história para contar. De uma música do Roberto Carlos, ou que aprendeu a gostar com o avô, com a mãe, ou porque viveu a época também. Eu, no meu caso, eu tenho 34 anos, aprendi a gostar com minha mãe, que foi fã de Roberto Carlos na juventude, tinha pôsteres do Roberto Carlos, e depois passou um pouco esse gosto musical para mim, e eu aprofundei também Um beijo para ela. em ouvir. Pois é. Como é que explica isso, na sua opinião, né? Atravessar gerações da forma que é. A minha geração ouviu o Roberto Carlos, a geração mais nova do que eu conhece o Roberto Carlos e ouve o Roberto Carlos. A impressão que a gente tem é que ele é meio que universal quando se trata aqui do Brasil, né? O que acontece, meu livro tem um pouco a pretensão, né? A gente sempre tem pretensioso, né? Quando a gente faz uma obra e tal, de explicar esse fascínio que o Roberto exerce. Por quê? Por que isso? Porque é fácil você dizer, por exemplo, que ele é um cantor que opta por algumas fórmulas ou por algumas facilidades, e que isso é o que explica ele. Mas, se fosse verdade, todos aqueles que vieram depois dele imitando ele ou tentando postular o trono de rei da música brasileira, essas pessoas teriam superado ele, certo? Por causa da juventude, por causa da potência, da energia e tudo. Ele já teria sido aposentado há muito tempo, se isso fosse verdade. Se ele fosse um caso de laboratório, digamos assim, um artista de laboratório. Mas a verdade é que o Roberto é tem uma sensibilidade musical muito grande e um conhecimento musical muito grande. É coisa que as pessoas pouco sabem sobre ele. Então, meu livro tenta explicar um pouco isso, como é que ele desenvolveu esse talento, né? Como é que ele foi formado, como é que a música, desde os boleros da infância que ele ouvia com a mãe, até a Jovem Guarda que ele frequentou, João Donato, Claudete Soares, todos os amigos dele na época da Jovem Guarda, na época da Bossa Nova. Depois, o grande salto dele, que foi se tornar o primeiro grande autor de músicas da juventude brasileira. Antes dele de Erasmo, não tinha música da juventude brasileira feita para a juventude brasileira, porque as pessoas faziam muitas versões, estavam muito reféns do estrangeiro, do que era produzido no estrangeiro. Ele não, ele fez uma música que é brasileira, tem componentes da picardia, da vida brasileira, tudo, e isso o consolidou como um ídolo popular, isso nos anos 60, né? E a partir daí ele também soube trazer elementos da música negra norte-americana para a canção dele, da soul music, né? E tudo isso foi fazendo com que a música do Roberto fosse cada vez mais personalizada. Ela tem uma marca, ela tem um jeito, e ele também como intérprete é um gigante como intérprete, né? Muita gente não gosta do jeito dele cantar, mas não dá para mentir o êxito dele como um artista, porque ele é muito perfeccionista, ele é quase como o João Gilberto. Tudo isso somado explica um pouco essa longevidade, e também o fato de que ele cativa, com o tempo, ele cativa novas gerações de fãs, né, de seguidores, de admiradores. Então o Roberto tem essa capacidade de se reciclar, né? Nós vivemos agora a maturidade absoluta dele, né? Ele está com 80 anos, né? Você pensar bem, são poucos artistas que chegam a essa idade como na frente de um palco, né? Na ativa, cantando com pleno domínio das suas capacidades de compositor, de intérprete, de arranjador, de produtor também. Então o Roberto é um caso muito específico, assim, merece ser examinado sempre, não só num livro só, mas em vários, sobre todos os aspectos da carreira dele. Sem dúvida alguma. A gente está conversando com o JB Medeiros, autor da biografia Roberto Carlos, Por Isso Essa Voz Tamanha. Bom, JB, a gente falou aqui do
da fase rock and roll do Roberto Carlos, da fase romântica, né, que dura até o momento também, e a religiosidade é algo que é muito também visível, né, no Roberto Carlos, não só nas músicas, como no jeito dele de ser, algo que ele sempre exibe muito, essa religiosidade que tem. Dentro desse trabalho de pesquisa que você fez, você consegue encontrar influências nessas 3 fases para a construção dele, do que o Roberto Carlos é hoje? Que influências você consegue identificar, por exemplo, no rock and roll, o que fez ele roqueiro, o que fez ele romântico e o que fez ele religioso também? Sim, as influências são bem claras, assim, né? No rock and roll, ele gostava muito dos cantores da música norte-americana, como todo mundo naquela época, né? De Elvis, ele gostava de Elvis, ele até cantou Elvis nos anos 50, final dos anos 50, no Rio de Janeiro, na abertura do show do Bill Haley e seus Cometas. Ele estava lá, o Roberto ainda menino, cantando. Então, para você ver, ele está muito conectado porque o rock and roll ele se solidifica como uma expressão cultural no final dos anos 50. E o Roberto estava bem no meio do furacão do rock and roll nessa época, né? Como um jovem até rebelde, né? Porque a turma da Tijuca era cheia de rebeldes. Então ali ele fez essa primeira opção dele, né? A segunda opção ele viu, porque o Roberto tinha uma formação muito refinada de músico, né? Ele foi ensinado pelos arranjadores da Rádio Cachoeira, por uns grandes mestres lá da Rádio Cachoeira, e aí quando ele ouviu João Gilberto pela primeira vez e ouviu Tom Jobim e esses caras, ele também teve aquele estalo, ele queria ser igual a eles. Ele falou, eu queria ser João Gilberto. Isso foi em 61, 61. Mas aí, as amizades e meio em que ele circulava, aquilo tudo pedia outra coisa, né? E ele então, vendo que o Erasmo tinha essa desenvoltura dentro do rock and roll, o Erasmo tinha a cultura das ruas dentro dele, era um menino pobre também, morava numa pensão com a mãe na Tijuca. Ele se associa ao Erasmo, e esse para mim é um momento chave da carreira dele, e eles começam a produzir as canções, né, que viriam a embalar toda a juventude transviada dos anos 60, especialmente até 1965, 66. Depois ele já começa a fazer também uma outra ponte para outro mundo que é mais experimental. Até 1971, a música dele é muito rica em intenção, tá? E depois ele se junta ao Miele e ao Boscoli, que eram 2 grandes produtores, para fazer o que eu chamo de Frank Sinatrização da música dele, né? Ele já vê que ele está virando um artista maduro, ele não pode mais sair fazendo malabarismos pelos programas de TV, então ele cria um novo mundo para ele, um mundo mais fincado nos grandes arranjos de orquestra, né? A orquestra passa a ser um componente mais presente na música dele a partir dali. Pois é, e a religiosidade, dona Laura? Isso, a religiosidade é algo que vem da mãe e do pai, né? Uhum. Você sabe. O pai, Robertino, era espírita, um homem muito sereno, muito centrado, muito bem resolvido espiritualmente, e a mãe muito religiosa, devota de ir na matriz de Cachoeira todo domingo, todas as missas. Então o Roberto cresce nesse ambiente e ele se torna também um homem muito religioso. Mas quando ele começa a fazer as canções religiosas, e uma delas, a primeira delas, Jesus Cristo, é muito polêmica, inclusive, porque teve reações, porque ela, na verdade, ela é uma música negra, né? Uma música ela é uma elegia, uma festa de música negra,
se você ouvir bem, com arranjos de metais, funkeada, né? Então, isso trouxe para ele, as pessoas cantavam isso nas igrejas e trouxe protestos na época, né? Mas aí ele foi insistindo no veio da canção religiosa, fez outras diversas, e finalmente, quando ele consegue chegar ao que eu julgo que é ao suprassumo dessa produção dele, que é Nossa Senhora, a canção Nossa Senhora, ele passa a ser quase um artista gospel, né? Que tem a capacidade de gerar músicas que são utilizadas nos cultos, nas missas, nos eventos religiosos, nas igrejas, nos batizados, nos casamentos, né? Então, ele passa a desfrutar de um status de quase, eu diria, quase um homem santo, né? Pois é. E dentro desse trabalho de biografia, eu acho que deve ser. Eu não sou escritor, sou um mero jornalista, não escrevo notícias apenas, mas eu acredito que para quem escreve deve ser um universo fantástico, né? Porque você mergulha para buscar até coisas que as pessoas não conhecem ou os porquês ou não conhecem a coisa por si só do artista, né? Porque o artista tem a vida muito exposta e você vai buscar coisas que as pessoas ainda não conhecem. Teve algo nesse trabalho de pesquisa que te surpreendeu a respeito do Roberto Carlos? É muito interessante, para começar, você vê, porque um dos trabalhos primordiais do biógrafo é enxergar aquela produção dentro de um contexto histórico. Então, por exemplo, tem canções dele, canção sobre o Topless, por exemplo, no começo dos anos 60, que era uma época o Monokini, né? O Monokini é uma canção que fala do Topless. E aí você vai examinar, havia uma polêmica social em torno do Topless no começo dos anos 60, quando ele fez essa música. E havia também um esforço das mulheres em se desprender dessa, digamos, dessas amarras sociais, né? Dessas grandes ditaduras sociais e tal, e o Roberto estava presente ali com a música dele, fazendo parte disso, né? Embora ainda com um certo acento meio de macho, né? Não diria machista, mas de macho, assim, daquelas coisas de afirmação de jovens machos brancos e tal. Mas ali você vai enxergando, conforme você vai viajando nesses períodos, você vai enxergando como a própria sociedade se desenvolveu, né? Não é só a história de um homem, é a história de um país que está vindo à tona e de como essas canções se integraram a esse mundo, né? E tiveram ressonância, mudaram o comportamento de policiais, de bombeiros. É legal você ver isso. Eu acho que esse é o primeiro grande trabalho do biógrafo, não é? Não é trabalhar sempre na questão da polêmica, né? Do componente polêmico. O componente polêmico às vezes surge quando você menos espera. Você está trabalhando ali, pesquisando, e aí você acha uma informação que é absolutamente nova e chocante, né? Pois é, eu queria encerrar esse papo, JB, com uma pergunta que talvez seja a grande pergunta, né, do segmento musical. Eu queria ouvir a sua opinião. Você vê no futuro a criação de um novo fenômeno como o de Roberto Carlos? O Roberto Carlos é inigualável ou a gente pode ter outros Roberto Carlos na música brasileira? Olha, é muito difícil responder essa questão pelo seguinte, porque nós vivemos numa era de grandes transformações tecnológicas, né? O Roberto viveu dentro de uma dessas fases e soube usá-la, soube aproveitá-la para se tornar um grande ídolo popular. Mas o que a gente vive hoje ao contrário daquela época, que era uma convergência da informação, a gente vê estilhaçamento da informação, né? Não tem mais um grande isso, um grande aquilo. Você tem muitos pequenos isso e pequenos aquilo, ou então, mesmo que sejam grandes, eles estão restritos a territórios menores.
né? Apesar da internet ser uma coisa muito massificante, os territórios dentro dela são menores, eles se aplicam a guetos, eles têm uma tendência a ser controlados pelos guetos. Então, é muito difícil você fazer uma previsão dentro disso, até porque daqui a 10 anos talvez a gente tenha uma outra conformação de tudo isso, né? E o artista ele tem que dançar conforme a música, ele vai se adaptando a essas circunstâncias, né? Hoje em dia, por exemplo, tem muito artista que você não sabe que existe, mas que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores nas redes sociais, né? Uhum. E que esse 1 milhão de seguidores ouve a música desse artista, mas a grande massa da população não ouve, porque não conhece, entendeu? E esse cara, qual é o destino dele? É ficar para sempre dentro desse universo de 1 milhão de seguidores, ou ele vai finalmente atingir um público indistinto, né, de maior conformação, de maior diversidade e tal? Eu não sei dizer. Eu acho difícil que isso aconteça. Eu acho, do meu ponto de vista, como observador, eu acho impossível que apareça outro Roberto Carlos, para ser bem objetivo na sua pergunta. Eu acho muito difícil, muito... um novo mundo, né? Mas certamente o exemplo dele não só dele, mas de outros artistas, pode ser utilizado como uma referência, né? Pois é, JB Medeiros, colega, jornalista e autor, né, de biografias como de Belchior, de Raul Seixas e dessa que a gente falava agora, Roberto Carlos. Por isso, essa voz tamanha. É muito bom falar contigo. Eu quero agradecer a disponibilidade de falar conosco, de falar sobre o Roberto Carlos, que é muito prazeroso, né, bater um papo a respeito desse grande artista que é o Roberto Carlos. Agradecer e perguntando onde encontrar, né? Hoje a gente tem uma universalização dos livros através da internet, das lojas online também. Onde que as pessoas podem encontrar seu livro? Olha, ele é um livro de grande abrangência, assim, no mercado. Ele pode ser encontrado em todas as livrarias virtuais, a Amazon, Submarino, Americanas, tudo isso você acha no meu livro. E você também pode achar nas livrarias físicas, que eu recomendo bastante, porque são lugares eu chamo de pontos de civilidade dentro da sociedade moderna. Você ir a uma livraria sempre é uma coisa muito bacana, e você pode até comparar os livros, né, vê-lo em uma dimensão física, é muito legal. Então, nas livrarias também tem, imagino que nas livrarias de Salvador, de Feira de Santana, as grandes livrarias todas têm o livro, ou se não tiverem, por favor, é só pedir para a editora que ela manda. Forte abraço, amigo, parabéns pela obra e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, querido. Um abraço a todos os ouvintes. 8 horas e 12 minutos em feira.